jogo. E eu trouxe Brawl Stars aqui pra vocês e fosse embora. E vamos jogar, não é mesmo? Fala aí. Deixa o like e se inscreva no canal. Você ouviu, cara? Vamos nessa! Esse é o meu reservado. Então, desculpa essa barulhinha, dessa barulhinha aí, eu não sei falar, dessa barulhinha aí, desse barulho aí, porque tem muita pessoa aqui. Já começando bem, pessoal. O negócio é o seguinte, sair matando todo mundo. Vou abrir espaço aqui na frente. Aí quase que eu morro. Eu morri, quer dizer. Ai, meu Deus, contigo agora. Então, deixa no comentário o jogo que vocês querem que eu traga aqui com abaixo, beleza? Pequeno, né, velho? Então, se inscreve no canal, né, mano? Pra poder partilhar. Eu vou falar uma pouco e vamos jogar. Se tocarem pra mim, eu agradeço. Aqui, gordo, vem aqui, gordo. Como eu vejo vocês? Vendo? Caminhão tá chamando Como? Eu posso consultar aqui com os dois. Aqui, ó. Ih, fizeram gol, mano. Fizeram gol. Vamos nessa. Vai, família Rocha. Chega aí, gordo. Chega aqui em mim, velho. Chega aqui em mim. Calma aí, o Luiz tá matando a Rosa pra pegar a bola. Eu morri. Vai lá, gordo. É seu. Troca pro Bayern. Ele vai fazer o gol. Quase, mano. Então, pessoal, esse daqui é a pessoa que não sabe tocar aqui atrás, mano. Nossa, você sabe tocar muito, hein, brother? Sabe tocar muito. Botei com a minha ult aqui. Olha esse gol, esse gol. Ele defendeu. Então, pessoal, dei aquela pausa porque a gente chamou o Júnior, né? Agora vamos pra partida. Fala aí, Júnior. O que você tá pensando? Oi. Manda Tô ele se pensando em inscrever. matar todo mundo. Manda ele se inscrever, vai. Eita, calma aí, tu mata essa. Toma! Velho, morri pra cheio. Ai, eu morri pra. Ai, esqueci o nome dessa Só mulher. sobra o guarda nessa defesa. Vai, gordo! Eu nasci. Eu tô quase com a minha ult. Só um tiro em uma pessoa, eu pego minha ult. Eu vou ter atirar de longe. Ele tem um cão, velho. Ele tem um coach, velho. Presta atenção, hein, Júnior. Presta atenção, vocês três aqui, ó. Ó. Diogo, pega a bola e manda pra mim que eu vou sair. Filha da... Peguei a bola. Chuta pra longe. Tava quase fazendo gol, só faltava um pouquinho. Nossa, velho, os caras... Eu odeio a Jess, mano. A Jess tem esses cachorros aí. Júnior, fica de guarda, brother. Fica de guarda. Acho que ele me matou. Ué, achei só tá pegando ult. Toma. Quem? Tá cheio aí. Uma porca. Você não odeia o indiano. Pessoal, vou dar... Então, pessoal, nós voltamos aqui porque eu vi os probleminhas, né, mano? Agora vamos. Eu é o primo! Vai, gordo, é com você, meu primo. É com você, meu primo. Vai no toque, vocês. Tem um bar aí, Júnior. Cuida daí. Vai, Júnior, é com você, velho. Vai! Peguei a bola. Vai, Júnior. Chuta. O meu gol. Saí, parceiro. É nóis. Pessoal, voltamos aqui, né? Estamos protegendo o cofre, mudamos de outro mapa. Esse vídeo aqui tá complicado, né, brother? Olha lá o robôzinho aí, ó. Tchau comigo. Tá bem mais difícil. Meu parceiro.
Eu tô com a minha chupada. É isso mesmo. Em cima. Vamos nessa, proteger o cofre aqui, né, pessoal? Ô, tá difícil aí? Ô, Gordo, fala alguma coisa, velho. Você tá meio calado, né? É, caladinho, caladinho. Você tá meio calado, velho? Caladinho, caladinho, caladinho. Vamos cercar aqui o bagulho aqui, ó. Preciso de uma ult. Ult não, ult. Ô, tô morrendo. Pera aí. Você morreu? Não. Ô, Gordo, vem me... Ô, Gordo. Oi. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Então, vai ser o seguinte. Aqui, pra ter o recorde, nós vai ficar 5 minutos aqui, né? 5 minutos só isso. O robô tá chegando. Nós temos que matar isso rápido. Cadê o cara? Aí, tá lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Vai, Gordo. Vai com tudo, Júnior. Pera aí. Ó, eu tô luteando ele aqui, ó. Mas tem uns robôzinhos também. O robôzinho vai tudo vir atrás dele, velho. São tudo curtindo. Ai, morri. É com vocês agora, parceiro. Ei, Júnior, eles estão todos chegando lá em cima. Agora tem que ficar lá em cima protegendo. Eu fico. Eu vou com o Júnior, então. Calma aí, eu tô matando um robôzão aqui. Vamos aguentar 5 minutos. Nosso recorde Falta bem pouco. Ai, velho, os caras estão dando muito Eu dei dano. tudo isso de dano. Eu tô correndo muito fácil. Acho que o meu tá tudo fraco, velho. Cara, primeiro robô. Imagina os próximos. Consegui. Mano, o próximo é roxo, mano. Muito bom. Muito bom pra eles, né, velho? Eu vou morrer aqui. Ah, morri. Gordo, agora é contigo, velho. Só você pra aguentar essas porras. Essas postas aí, velho. Agora vamos. Ó, eu acho que a gente aguenta 3 minutos, só isso. Eu já aguentei 3 minutos. Ai, eu tinha aguentado uns 4 minutos, velho. Tudo no máximo, mano. Porque é quando eu tinha um coach com 500 troféus, velho. Ai, Júlia, falta 20 segundos. O nosso recorde aqui é 3 minutos, vai, 3 minutos. Vai, não morre pra eles, não. Falta 10 segundos. Não. Meu, falta 6. Vamos aguentar 3 minutos, pelo menos. Agora ajuda aqui a fazer 6 um favor. minutos, mano. Calma aí que eu tô pegando aqui, ó. Pega, enche ele na porrada, velho. Enche ele na Só porrada. não pode deixar ele pra cá, ó. Agora, Júnior, agora é contigo, velho. Calma aí, tem robôzinho vermelho. Morri. Aguentamos 3 minutos e 20, velho. Ou mais. 3 minutos e 24, aê! 3 Não minutos acredito. e 25. Quanto nós ganhamos? Nossa, eu ganhei aqui uma estrela, vamos ver. Eu só ganhei 20 fichas, 40 fichas. Ó, 40 fichas também. 40 fichas. Eu não ganhei nenhuma. Acabou aqui o bagulho do Gordo. Ixi, Gordo, vai pra outro mapa, vamos ver aqui. Eu ainda Pera tenho aí, 10. pessoal, a gente vai decidir aqui o mapa e a gente já volta, né? Então, pessoal, voltamos aqui escolhendo o mapa, né? Escolhemos nossos prós, o Júnior mudou pra pouco e o Gordo mudou pra coach. Eu mudei aqui pra... Eu mudei só pra proteger eles. Ó, tem um... Tem um aqui, ó. É, caiu, velho. Eu gosto... Ele foi distrair nós, os caras pegar a gema. Ô, não vamos se preocupar com ele não, velho. Vamos pegar a gema. O coach aqui... Ai, olha o coach aqui, velho. Olha o coach. Ô, Gordo, o coach é contigo, velho. Olha como vento, velho. Eita, mano. Matei, velho. 5 gemas tá comigo. Ai, vou morrer. Ai, morri. Mas eu matei. Vai pegar tudo as minhas gemas, pessoal. Então, pessoal, se inscreve no canal, né? Mais uma vez aqui pedindo. E se quiser se Pera. Que membro, Júnior? A gente não tem membro nenhum. Eu vou ter que cortar essa parte aí, velho. Ai, roubaram a gema tudo aí. O cara tá com todas as gemas, velho. O cara tá com muita gema. Matei. Boa. Chega aí, Júnior, chega aí. Boa. Boa.
mata. Vamos deixar isso aqui, ó. Cheguei. Vamos proteger o Olha o que eu vou Júnior. fazer. Olha o que eu vou fazer. A partida acabou! Eu acabei no ar. Eu só quis acabar no ar. Pessoal, a gente vai jogar aqui mais uma partida, né? E jogar de novo. Como assim jogar de novo, velho? Vai aparecer aí, jogar de novo. É, vamos jogar de novo. Vai, Simão, melhor dupla. Vamos jogar de novo aqui. Vamos jogar de novo, pessoal. Vamos jogar aqui mais uma partida. Mais uma partidinha, nós vai ganhar. Nós vai ganhar muito troféu. E em breve eu tô aqui pra Cadê vocês. aquele, mano? Pelo amor de Deus. Eles estão com o Barrios mítico ou raro? Eu não sei. Aí eu vou o medo dele. Ele é tipo lançador. Boninho? Nossa, eles só tem um de perto. São lançadores de perto. Não tem um de longa distância ou nenhum de média distância. Eu sou de média. Eu acho que ele é um Spike. Que Spike? Mudou a skin. Não. Eles não são Spike não, doidão. Eles são novo Brawler. Ó. Passou daqui vai morrer. Pô, se vocês não vão ficar bravos, ó, vou até jogar meu SWAT pra proteger. Eu sei. Vai morrer. Peguei minha ult. Pegou a ult. Todo mundo vai morrer. Usa. Meu Deus, eu tô morrendo, Júlio. Ô, filho, desce. Ninguém aqui pode morrer, velho. Eu vou dar aquela giradinha da vitória. Vou zoar de novo. Assim. Não deu, mano. Então, pessoal, ganhamos aqui mais uma partida. Vamos por aqui, eu vou por... Vai, vou matar. Pessoal, voltamos a gravar aqui, né, mano? Tô de Nita. E nós trocamos de novo. Nós vamos jogar futebol. Vai tomar. Acho que você tá falando... Meu jogo travou, velho. Peraí. Meu jogo travou aqui, velho. Não sei o que aconteceu, não. Ai, morri. Eita, poxa, eu vou morrer. Eu morri, pessoal. Eu morri. Se fizer alguma pra vocês deixarem o like, se inscrever e compartilhar. E... Então tá, é nóis. Os caras estão tudo chegando aqui, ó. Morreu, cachorro. Toma. Eu usei meu time muito longe, velho. Toca. Aqui, ó, chega aqui. Putz, velho. Toca, Liz. Toca esse mal. Ai, mano, morri pro baia, velho. Vai, Júnior. Você que tem consegue, velho. Você que tem consegue. Oh my God. A gente não fez uma golaço, mulher. Preciso pegar meu ult. Eu vou matar ele. O Daryl. Pessoal, eu sei que eu não tava conseguindo ver o jogo aqui que o Júnior tava fazendo, mas é porque eu tava vendo a tela dele e ele tá aqui no meu lado, né, Júnior? Oh my God. Então, pra isso daí é um sim. Sai fora, eu vou mano. matar todo mundo, velho. Eu sou psicopata. Eita, eu não consigo matar o Barry não, mas o Barry é mago. O Barry é do mal, velho. Mano, eu tô de Nita, a Nita tá muito boa aqui. Tô mostrando aqui que a Rui tá me vendo. O que será que tá me vendo? Eu só tenho vocês dois já. Talvez. O Luciano é outro amigo aqui nosso, entendeu? Mas ele não tá nessa hora. É, ele não tá com o celular pra gravar vídeo, né? Eita porra. Eu vou morrer. Pelo menos eu não sei. Pelo menos a gente tá ganhando, isso que importa. Sufocadamente a gente tá ganhando. Eu tô toda arrepiada aqui, velho, mas eu preciso. Traz um inscrito no canal. Meu, é que hora? Eita, poxa. Toca aqui. Mano, o Daryl. Mano, é que o Daryl veio. Ganhamos, já era. É nóis, pessoal, nós ganhamos. Ganhamos e eu renasci. Aqui é o rapidão, né, pessoal? Então, pessoal, voltamos aqui, né, mano? O vídeo tá com sei lá quantas durações. Vamos nessa, só vamos. Ninguém pode morrer, ninguém fica pra trás. Morre. Isso, chega aqui, abre espaço.
Eu usei anel tipo nada, velho. Que foi isso? Me mata. É, nós abrimos espaço. Nós já fizemos uma limpa rapidão, né? Isso que importa. Mano, eu tô morrendo. Ai, consegui. Defendi. Olha o bichinho lá. E você Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Júnior. Calma. Eu ia achar ele morreu. Tu faz igual o Couto, mas tudo bem, vamos embora. Gordo, chega aqui em mim. Ainda não. Agora. Toma, parceiro. O jogo vem atrás. Eu tô com minha ult, então. Mas você tem que fazer um gol, por causa da mano. rosa. Os três estão falando gol. Você acha fácil fazer um gol assim? Nossa, eu tô chegando porque... O primo me matou, mano, Kate. Nós fizemos um gol. Pronto, então vai ser 1, 2, 3. Toda puta aqui vai morrer, então, ó. Juninho marcou gol. Ó. Olha. Ô, primo. Oh, foi mal. Jogo, mulher. Então, pessoal, a gente conseguiu aqui vencer. Eu tô com 120 troféus, né? Bora voltar pra trocar de brawler. Vamos em outro mapa. O Gordo que escolhe. Vai, Gordo. Que mapa tu quer ir? Que mapa tu quer ir, velho? Que mapa tu quer ir? A gente já... Então, pessoal, voltamos aqui, né? Não. E a gente tá aqui, ó, né? O Gordo tá de pouco, o Júnior tá de pool e eu tô de cheio. Já pegou a estrela. O botão me matou, velho. Equipe, mata. Vem cá. Tira dele. Matamos. Vamos lá no cantinho, vamos pro cantinho. Vem pro cantinho, Júnior. Você morreu, velho. A gente tá ganhando. Se a gente ficar no cantinho, vem pro cantinho, velho. Calma aí, tem. Velho, vai pro cantinho. Quase que eu fujo. Olha, você Mata ganhando esse por maldito 2. aqui, ó. Mata o Derry. Vem cá, vamos ficar aqui no cantinho. Vem ficar aqui no Calma aí, cantinho, boa, velho. Luiz. Vocês querem ficar matando os outros? A gente pode morrer assim. Consegui matar um. Bem, Vamos ficar aqui nesse cantinho mesmo. mas tem cara aqui. Só se eles virem matam. Boa, nós tá ganhando. Nossa, velho, já matei uns 6 caras. Não, Luiz. Não, eu matei 7 caras, velho. Tô com 7 estrelas. Eu tô valendo 7 estrelas, mano. Caraca, mano, o Luiz tá fazendo muita coisa ruim. Que coisa ruim eles estão fazendo, hein, Júlio? Ele tá fazendo mais coisa que você. Eu estou morrendo. Vou matar esse aqui. Meu Deus do céu. Obrigado. Eu tô... pessoal, ganhamos mais uma partida. Oi, se eu falar pra vocês que eu nem tava gravando, seria mentira, porque eu tava assim. Então tá, pessoal. Vamos jogar mais algumas partidas aí. Eu vou mostrar aqui com vocês, né? Eu tenho mais troféu de todo mundo. Eita, poxa. Com pulo, né, velho? Só se for com pulo. Bom, aqui a gente... Então, pessoal, voltamos aqui, né? Não, velho. Desculpa aí, né, mano? É que tem muita pessoa aqui. Por esse retardado mental aí. Putz, eu tô morrendo. Ah, depois eu sou retardado e morre. Oxi, só porque eu tô morrendo eu sou retardado? Você tá... Oxi, não faz sentido. Vamos ficar lá na ponta, nós tá ganhando. Vamos ficar em uma ponta. Não, vamos ficar na ponta lá de cima, na ponta de cima. Tá bom, então, vamos nessa. Ele vai tomar. Acordou!
véi. Não era pra você usar essa ult. Agora vamos nessa puta aqui, ó. Me segue, vocês. Me segue. Vamos ficar, porque nós tá ganhando, eles vão ficar tentando achando nós. Entendeu? Fica aqui, velho. Aqui, ó. Aí quando... Ganhar uma partida, pessoal. Eles não vão achar a gente aqui. Se achar, a gente manda a ult. Ó. Mas eu tô sem luz. Quando faltar, sei lá, 5 segundos ou 15 segundos, eu já vou usar minha ult e mostrar pra onde que nós tá, hein. Mas não é pra morrer. Ô, gordo! Júnior, vem cá, velho. Olha lá, Júnior. O que eu fiz? Você saiu fora, velho. Não, Ah, não, é do pote. Ó. Vá. Cai aqui. Corre, gordo, corre, gordo. Pô, nós ganhamos, véi. Ai, mas eu morri. Ah, mas nós ganhamos. Não se preocupa não, véi. É nóis. Ganhamos. Véi. Mais uma partida ganha, pelo amor de Deus. Tô só 10 vezes. Então, pessoal, eu consegui subir minha Shelly. Tô quase no nível 10 com a minha Shelly. Eu tô no nível 14 com meu pulo. Nível 14? Eu vou sair. Então tá, pessoal. Falou, galera. Oxe, Júnior, o que você tá fazendo, velho? Então, pessoal, Tchau. até o próximo vídeo.